E agora a gente vai bater papo, esclarecer as nossas dúvidas com a doutora Diana Dari, que é psicanalista e fala conosco sobre felicidade e bem-estar nas organizações. Tudo bem? Boa tarde. Olá, Jaqueline, que bom estar aqui novamente com você. Prazer te receber aqui novamente, Também. viu? Falando sobre um assunto tão interessante, eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Sim. Quando a gente fala a respeito de felicidade nos ambientes, isso depende quanto da gente, quanto dos outros? Boa pergunta. Independente se é no ambiente de trabalho, né, profissional ou na sua vida privada, o que é importante é você ter o teu autoconhecimento, saber quem você é. Porque daí você sabe quais são suas qualidades, né? Se você é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, e também as suas dificuldades, né? Nós não somos seres perfeitos. Então, se a gente sabe quais são as nossas limitações, fica mais fácil no âmbito de trabalho também. Né? Se você entende que a empatia é importante, a vulnerabilidade, ter um pouco mais de autocompaixão, isso tudo também vai influenciar no trabalho. Então, realmente, a tua pergunta é pertinente, porque você se conhecer te ajuda também a conhecer os outros, né? Agora, doutora, a gente fala e a pessoa, assim, de imediato, a gente pode pensar algumas características que temos, qualidades, defeitos, mas o processo de autoconhecimento não é tão simples, né? Não, ele requer... Uma boa reflexão, no mínimo, né? Uma boa reflexão, porque assim, isso envolve e implica como você se relaciona com o mundo. Que visão você tem da sua vida, dos outros, e aí isso te ajuda muito a melhorar em todos os âmbitos. Então, normalmente, eu digo o seguinte, são duas coisas importantes na vida, é você se conhecer e ter conhecimento de qualquer área, né? Conhecimento nunca é pouco. Então, se você sabe quem você é, você sabe quais são os seus objetivos, as suas metas, isso ajuda muito em qualquer coisa que você queira. Se você não sabe quais são os seus sonhos, qual é o seu propósito de vida, a tua vocação, você fica meio perdido, fica muito frustrado, porque você não sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, aquela frase famosa, quem é que vai saber? Não é? É verdade. Agora, doutora, eu tô aqui imaginando no quadro que o país vive, com 12 milhões de desempregados já sendo apontados, e uma pessoa que consiga agora um emprego, que talvez não seja nem como o emprego que ela tinha antes. Então, às vezes ela foi para uma outra área porque está precisando trabalhar, às vezes aceitou ganhar muito menos justamente porque está precisando trabalhar, e talvez ela seja inserida em um ambiente de trabalho onde ela está sendo vista até como inimiga. Chegou mais um, contrataram por quê? Será que alguém vai ser mandado embora? Está ganhando mais ou menos do que eu? Ao entrar em um ambiente hostil, imaginando até o mercado de trabalho, o mundo corporativo hoje, Sim. A maneira como eu lido nessa entrada pode interferir em como vai ser esse ambiente ali por muito tempo? Com certeza. Por isso que eu falo, se você conhece as suas limitações, o seu potencial, você tem que elevar isso. Então, a empatia, a compreensão de que as pessoas são diferentes, você vai conseguir lidar melhor, tanto na crise, como problemas interpessoais. Porque é o seguinte, quando você está numa empresa, que você não escolhe todo mundo com quem você vai trabalhar. É verdade. Você já vai estar inserido no mercado ou num lugar que as pessoas já foram contratadas. Mas se você tem uma boa liderança e você tem um ambiente de trabalho, de cooperação, de humor, de alegria, vai fluir. Então, a base de uma empresa, ela é muito importante para que os líderes escutem também, que eles ouçam o que as pessoas estão precisando. E às vezes é muito pouco. A gente quer ser reconhecido, elogiado, bem tratado. Quem não gosta, Jaque? Né? A gente não acorda de manhã e fala assim, ai, tomara que meu dia hoje seja péssimo. Que dê tudo errado. Que dê tudo errado. A gente não quer isso, ninguém quer. E às vezes a gente encontra no meio do caminho, no trabalho, por conta de pressões de metas e da crise também, que precisamos, né, melhorar a produção. Tudo isso cria muito estresse e muita ansiedade. Só que nós sabemos também que pessoas felizes, equilibradas, tanto na vida pessoal e profissional, elas produzem mais. A ciência da felicidade mostra que pessoas felizes produzem 31% a mais, o poder de vendas é 37% a mais e você se torna 3 vezes mais criativa. Agora, doutora,
vou fazer uma pergunta que eu já li algumas pesquisas que me surpreenderam muito. A gente imagina que o principal é dinheiro para a produtividade. Muitas pesquisas têm colocado felicidade aí no ranking do que as pessoas mais esperam. É por aí mesmo? É por aí mesmo. É porque nós fomos educados, primeiro, para você trabalhar, se sacrificar, comprar a tua casa própria, financiar, ter o carro. Então você começa a fazer muitas dívidas e as pesquisas mostram que numa faixa etária adulta você já tem, né, uma carreira entre 36 e 46 anos no Brasil, que é a faixa etária mais infeliz. Uau! Por que será? Porque você já tem dívidas, várias coisas, está pagando muitas delas. Exatamente, e você tem muitas vezes filhos adolescentes. Aí a curva da felicidade ela começa a aumentar com a idade, porque os filhos já estão, né, já saindo de casa, né? Infelizmente, alguns casos de separações, divórcios, amores tóxicos, relações tóxicas, você começa a se libertar e dizer, não, eu quero saber o que me faz feliz. Então, como a gente chama da crise existencial, você começa a perguntar, quem sou eu? Né? É uma pergunta difícil. Talvez uma das mais difíceis que possa fazer um ser humano é quem é você? Como é que a gente responde isso de uma forma simples, né? Se fosse preventivo, se as pessoas procurassem antes a ajuda, procurassem antes se conhecer, do que quando chegam de repente nessa curva, quando começam a ficar infelizes, seríamos pessoas mais felizes? Já que você entrou no ponto que assim, é meu maior sonho, a minha maior vocação, é levar isso desde as crianças pequenas nas escolas, nas universidades, nas empresas. O princípio da vida, o objetivo maior de qualquer ser humano é ser feliz. E isso a gente não aprende na escola, a gente não tem oportunidade. Então nós vivemos hoje, Jaque, no mundo e na era da felicidade e do bem-estar. As pessoas entendem que hoje, para você ser bem-sucedida em qualquer âmbito, primeiro você tem que ser feliz com você, com a sua vida, praticar a gratidão, praticar a generosidade. Daí você vai prosperar financeiramente, amorosamente, em tudo, e tudo vai fluir. Então isso é uma ciência chamada ciência da felicidade, da psicologia positiva, onde você vai extrair forças e virtudes das pessoas. E eu sei que tem pessoas se perguntando algo que eu poderia perguntar também, que é o seguinte, é o que me vem à mente. Tem como ser feliz ainda que a pessoa esteja vivendo um grande problema na empresa, na vida financeira, uma doença, um problema familiar? Dá para conciliar a felicidade com problemas? Então é o seguinte, depende da gravidade do problema. Lógico, um luto, uma doença gravíssima, você vai ter um período de infelicidade. Mas as pesquisas mostram que mesmo pessoas acidentadas, né, que tem a perna amputada, tem uma doença degenerativa, ela tem uma coisa chamada resiliência. E as pessoas resilientes que superam essas grandes dificuldades e problemas da vida têm um poder de felicidade maior, porque ela consegue, apesar de tudo, enxergar que aquilo ali é um aprendizado, é uma lição. Então sim, mesmo as pessoas doentes, em crise, claro, eu não estou falando em riscos de vida, pessoas, né, que passam necessidades básicas. Não dá para ser feliz com fome. Não dá para ser feliz em situações extremas. A infelicidade, a tristeza, ela é legítima. A gente não pode achar que tudo na vida a gente vai estar feliz 24 horas. Existem N contextos. Morreu alguém da sua família, você não tem como. Você está infeliz por um tempo. E isso é importante você passar por esse período de luto. Ele é necessário. E muitas vezes, num período de luto, infelizmente a gente recorre a remédios. Ele vai tentar remediar aquele sintoma. Mas a gente precisa passar por aquilo, porque a vida é assim, perdas e ganhos. Mas a depender do grau, esse teu óculos da vida, você consegue superar, a depender do que seja, né? Você supera e você encontra o teu equilíbrio novamente. Doutora, quando a gente fala de felicidade, por todo o conhecimento que você tem, por tantas pessoas que já atendeu, enquanto psicanalista eu quero entender a sua opinião, até de literaturas, enfim. Sim. As pessoas, no fim das contas, buscam coisas parecidas ou a felicidade é totalmente individual? Muito boa pergunta. Primeiro, a ciência da felicidade, ela é um estudo que analisa pessoas felizes, porque até então estudávamos as patologias, a psicologia, a psiquiatria, inclusive a psicanálise trabalhava a depressão, a ansiedade, e
todas as coisas, vamos dizer assim, negativas no ponto de vista da saúde mental. A psicologia positiva, ela veio descobrir, vamos analisar o que fazem as pessoas felizes. E aí se descobriu o quê? Nós temos um teor de genética. 50% da nossa felicidade, ela é genética. Uau! Você já vem uma predisposição genética para ser feliz de um determinado grau, vamos dizer assim. De 0 a 10, você vai ter um número que vai dizer, olha, sua genética diz que você é 7, por exemplo. Que interessante. 10% da felicidade depende somente de fatores externos, coisas que você não consegue controlar. Ou seja, a política, a crise... O que está acontecendo ao redor mesmo. Ao redor que você não, diretamente, você não consegue mudar o clima. Ai, tá chovendo, eu tô tão triste, eu queria tanto ir pra praia, mas é só 10%. Você pode fazer outras coisas muito bacanas em época de chuva, né? Comer uma pipoca, tá assistindo uma televisão com a família. Então, você muda o grau, não, tudo bem, não vai ter praia, mas vamos fazer outra coisa. 10%. E 40% já, que depende das suas escolhas e das suas atitudes perante a vida. Então, quase a metade é responsabilidade nossa. Sim, totalmente nossa. Sim. Boa genética, se você não tem nenhuma deficiência grave genética, e inclusive algumas você pode até usar medicação, uma boa alimentação, que a gente chama de epigenética, para mudar esse quadro um pouquinho, para elevar. Pessoas que têm depressão endógena forte, você vai na medicação. Né? Você tem uma medicação que aquela genética vai melhorar também. Né? A serotonina vai aumentar. Então, se eu tenho uma genética boa, com 40% de atitudes positivas, nós temos 90% de chance de sermos pessoas felizes. É muita coisa. É muita coisa. Agora, o que você vai escolher é subjetivo. Então, por exemplo, falamos que atividade física é importante, não é? Isso aumenta a endorfina, a dopamina, a serotonina. Mas o que você vai escolher como atividade física, ela é tua. Aquilo que vai te encantar, que você diz, não, hoje... gente fala, eu faço atividade física e odeio. Não então, pode. Peraí. Não, tá errado. Tá errado. Então escolhe uma coisa que combina com você, né? Eu, por exemplo, pratico Krav Maga, que é uma autodefesa, é uma luta. As pessoas dizem, nossa, mas isso não faz... Não, eu gosto de uma atividade mais lúdica, mais movimentada, que me faz bem e vai me ajudar a me defender, por exemplo. Então, outros são dança, né? Outra é uma coisa mais tranquila, um yoga. Uma meditação, então, depende. Então, a felicidade subjetiva está nas escolhas, mas todo ser humano vê o mundo com esse propósito de ser feliz. Doutora, existem algumas situações, algumas coisas que eu já percebi que é muito difícil as pessoas não serem sensíveis. Então, muitas coisas comovem. Eu tô aqui imaginando num ambiente de trabalho, uma mãe que deixou o filho doente em casa e veio trabalhar. E eu vejo que, por um lado, algumas pessoas entendem se ela vai sair mais cedo. Estou dando aqui um exemplo do mundo corporativo, do que eu ouço muito falar também. Sim. Poxa, alguns chefes apoiam, falam, não, vai lá, você não está bem hoje, amanhã você trabalha um pouquinho a mais, vai cuidar do seu filho. Em compensação, tem gente que fica indignada, problema dela, ninguém mandou trabalhar e que querer ser mãe, tem que cumprir o horário, se o filho está doente, o problema é dela. Isso interfere também? Demais, isso está mudando, Jaque. As novas gerações está melhorando. Essa coisa, olha, problemas seus, porta fora. Aqui dentro você vai trabalhar, não me conte seus problemas. Isso não existe mais. Até porque hoje, trabalho e vida pessoal, ela está completamente interligada. Não tem como você se desligar e não pensar. Você tem que estar acessível muitas vezes ao trabalho. Falando algo que é interessantíssimo. Domingo eu estava voltando de viagem e me lembrei de uma coisa, de uma gravação que a gente fez e eu falei pro meu marido, eu preciso falar com a minha produtora e com o meu chefe, é domingo, e aí? Aí ele falou, e aí fala, precisamos resolver. Aí eu falei com ela e resolvemos. Era domingo à tarde. Eu estava voltando de uma viagem, ela devia estar na casa dela descansando, mas precisávamos resolver, então não tem como não envolver, né? É um mundo dinâmico. E às vezes você perde a oportunidade de fazer um grande negócio, uma grande gravação, e a gente não pode fazer essa distinção. Agora, como as empresas vão entender isso com essa nova geração, é saber que você, às vezes, 10 minutos de atenção já muda o estado espiritual da pessoa, né? Então, quando alguém chega, ela quer contar o que aconteceu em casa muitas vezes. Nossa, eu briguei com meu marido, eu não sei o que aconteceu ontem, ela vai lá na empresa, tá chateada. 10 minutos ela desabafa, tá bom. Ela vai pra casa, ela vai falar sobre o quê? Sobre trabalho. É o mesmo... Né? Hoje aquela chefe estava mal-humorada, foi terrível, não consegui resolver as coisas e estava um clima tenso. Ou ao contrário, gente, hoje meu dia foi maravilhoso. Então, essas coisas hoje estão interligadas, não existe mais. Não me conte seus problemas. E os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e as pessoas que estão trabalhando,
elas precisam ser ouvidas, elas precisam se expressar. Nas escolas também, Jaque. As crianças, elas não têm mais oportunidade de se expressar, de usar a criatividade. E tudo que é feito, você não pode falar, você não pode conversar. E ela quer falar sobre a vida. Né? Eu até publiquei outro dia um pouco assim, triste com a nossa educação, e isso é desde a escola pública até a escola particular, que parece que nós estamos criando estacionamentos para crianças. Precisamos devolver e resgatar o que essas crianças têm de melhor. Não ficar reclamando o que elas fazem de errado, os problemas. Então vamos ver se elas são mais criativas, se elas têm um senso de justiça maior, enfim. Essa nova tendência nas organizações e na vida das pessoas é o que você tem de melhor. Vamos potencializar isso, e isso faz parte de um debate muito importante no encontro internacional que nós estamos organizando aqui em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente dele. Então, nós estamos com palestrantes que já atuam nas empresas, já estudam, e vamos fazer um grande debate com oficinas, com pessoas especializadas desde a área de nutrição, da educação financeira, com o Márcio, que já esteve aqui várias vezes, com o CEO da Electro, o Márcio Fernandes, enfim, com pessoas que já estão usando isso como filosofia de uma empresa. Você precisa trabalhar o bem-estar e felicidade para produzir mais. Isso faz bem. Além de você criar um clima espetacular, você vai ter lucro. Então, quer dizer, no mínimo, se os líderes, se os donos de empresas estiverem preocupados com a produtividade, já vai servir para alguma coisa, né? E tem uma pesquisa que é bem assustadora, feita esse ano. As 500 melhores empresas do Brasil, a FGV, junto com a Pricewaterhouse dos Estados Unidos, pesquisaram qual é o índice de satisfação dos líderes nessas 500 melhores empresas. 92% estão extremamente insatisfeitos. E se fossem oferecidos a eles um emprego novo, diferente, amanhã eles aceitariam. Uau, isso é muita coisa. É muita coisa. E é isso que nós estamos levando ao nosso encontro, porque as coisas... As empresas podem perder seus melhores líderes, né? Claro. Daqui a pouco o Brasil vai melhorar, porque vai, talvez não ano que vem, mas a gente tem aí um começo para 2018 melhor, e de repente o mercado de trabalho aquece, e essas empresas, se não acordarem, podem perder seus líderes, né? Sim, e aí tem a grande questão também que não se acha mão de obra qualificada. Os jovens hoje, eles querem liberdade e felicidade no trabalho. O home office, né? Home office, coworking, e agora já vem a modalidade de casa chamada co-housing, onde você vai dividir o espaço, porque os jovens hoje já que não querem patrimônio, dívidas, carros, eles querem... Muitas vezes eles preferem alugar o carro, alugar a casa, tudo tranquilo. O próprio Uber, como a gente viu agora na reportagem. Não quero ter carro não, eu uso Uber, não tem problema. Então, estamos numa tendência no mundo, já vivendo, em empresas e na vida das pessoas, de que agora é a era do bem-estar. Nunca se falou tanto em comida orgânica, em se cuidar, em atividade física, em meditação, e se entendermos tudo isso, vamos ser velhos mais felizes, porque a gente vai viver muito, né? Assim a gente espera. É isso que a gente espera, né? Exatamente. E aí, cuidando, como eu falo aqui com muitos médicos sobre prevenção para tantas doenças, a gente teve Outubro Rosa, agora o Novembro Azul, a gente fala sobre cuidados com a pele, a gente fala sobre cuidados com o cabelo, a prevenção psicológica, de um modo geral, também é extremamente importante para essa saúde equilibrada, né? Claro, e através da informação, como o teu programa e como outros programas que nós queremos disseminar na área acadêmica, nas organizações, para que as pessoas entendam que não adianta só o dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, mas as pessoas felizes são mais prósperas e não o contrário. É quase uma consequência, né? É um princípio. A felicidade é um princípio. Até pouco tempo ela era uma consequência. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a carreira, a pós-graduação, mestrado, casamento, os filhos. Sempre a felicidade ficava em segundo plano. Hoje não, a gente entende. Primeiro eu quero ser feliz comigo mesmo, eu tenho que saber o que eu quero. A prosperidade pode ser uma consequência dessa felicidade? Total. Né? Exatamente. Agora, doutora, a gente está falando aqui, lógico, sobre ambiente de trabalho, mas é inevitável eu perguntar um pouco a respeito das crianças, já que você citou nesse assunto. Eu fico observando e percebendo esse movimento dessas crianças tão diferentes, dessas crianças tão dinâmicas. O meu sobrinho de 4 anos pegou meu celular ontem, no domingo, e ele falou, eu quero procurar uma música. E eu falei, como que você vai procurar essa música? Ele foi lá no microfone, apertou, falou o que ele queria, achou. E aí eu uso a palavra de esperteza mesmo, porque eles
eu não sei escrever, mas não tem problema. Eu vou lá, eu me viro, eu pesquiso o que eu quero, eu já sei mexer. Qual que é a sua senha? Eu falei, oi? Ele falou, qual que é a sua senha? Aí ele foi lá, apertou. E o que que isso me mostra? A gente tem que aprender a lidar com essas crianças, porque elas são diferentes. Na nossa época não tinha isso. Isso também é importante para serem adultos felizes, não? Tá, esse é um grande mistério ainda, porque essa geração T, chama-se geração Touch, que são as crianças que nasceram depois do iPhone, querem tudo ao mesmo tempo, mesmo se não sabem escrever. Então nós ainda não sabemos como eles serão futuros adultos, como eles vão se relacionar. É outra geração, né? É uma geração que é uma incógnita ainda, porque tudo ao mesmo tempo assusta. Não é? Você quietinha, você fica assustado. Como assim? Gente, já achou que queria, gente. 4 anos. Então a gente ainda não sabe que adultos eles serão e que a gente tem que estar preparado para esse novo mercado com essa geração touch que quer tudo ao mesmo tempo. Nos chefiando, nos liderando, né? A gente exatamente, não sabe, né? Não sabemos. Ainda não sabemos. Como é que você vê o mercado de trabalho hoje? Ele está bem misto com relação a isso? Aí eu pergunto sobre homens, mulheres e faixas etárias. Bom, há algumas pesquisas em relação às mulheres no mercado de trabalho que infelizmente não são muito positivos. As mulheres não estão mais felizes. Interessante. É. A gente tem o apontamento do porquê? Olha, provavelmente pela dificuldade de conciliar a vida particular com a vida profissional, né? Essa coisa, meu filho está doente, como é que você vai produzir bem? Eu não sei se eu vou primeiro a carreira, eu faço meu mestrado, meu doutorado, é uma depois confusão. É complicado ainda. É pesado para a mulher essa escolha, até o momento de ter filho hoje em dia, né? É. Quando é o momento certo de ter um filho, né? É quando eu tenho dinheiro na poupança, é quando eu estou chegando naquele momento da carreira. Então, assim... Eu paro de trabalhar um ano ou não paro? São várias as perguntas. Será que eu volto no mercado? Ainda, mas essas perguntas já estão todas aqui na minha mente. Então, nas pesquisas em relação às mulheres, tem essas grandes dúvidas e mostram que realmente nós não estamos mais felizes. E grandes pesquisas mostrando sobre liderança feminina continua baixíssima no Brasil. Tem uma grande multinacional que fez pesquisa em relação à liderança em mulheres, mostrando que nesse cargo dessa multinacional, elas são melhores na área de vendas, só que para o Brasil chegar para o nível, vou dizer o país, que é a França, demoraria quase 80 anos. Meu Deus! Então, há uma preocupação grande de cuidar e preparar essas mulheres e entender o porquê que nós não conseguimos ainda estar no mercado de liderança e de governança nos países. Doutora, eu vou te falar uma coisa. Há muitos anos, eu apresento esse programa há quase 10 anos. E eu me lembro de fazer muitas vezes bate-papos jogando a seguinte pergunta. Legal, a mulher foi para o mercado de trabalho. E no que isso vai dar? Porque eu percebi e percebo muito que a gente ainda não sabe onde isso vai dar direito. Porque há direitos iguais, a gente quer que as mulheres ganhem a mesma coisa que os homens, as mesmas funções, o que aqui no Brasil ainda não acontece. Concordo com tudo isso. Estou trabalhando, sou uma mulher que trabalha e gosto. E não me imagino não trabalhando mesmo depois de ter filhos. Mas com a maioria das mulheres, das minhas amigas que têm a minha faixa etária, um pouquinho menos que 30, um pouquinho mais que 30, me dediquei à minha carreira, não consegui casar e agora, tem muitas. Tô ficando infértil e ainda não tenho sequer um namorado que faço. Me casei, meu marido quer ter filhos, mas eu quero mais da minha vida profissional, o que faço agora? Ou tive filhos, fiquei um ano parada e não consigo recolocação no mercado de trabalho. Então é por isso que eu digo, a mulher no mercado de trabalho é incrível. Só que eu percebo que ficou um déficit na família. Muitas vezes uma pergunta, eu vou fazer o que com essa criança agora? Eu vou deixar ela com a minha mãe? Eu vou deixar ela na escolinha? Eu vou colocar na creche? O que faço? Como essa criança vai crescer? São muitos pontos de interrogação ainda, não são, doutora? Mas, Jaque, é o que foi nos ensinado. Não depende do teu marido. Seja independente. Olha o que eu fiz na minha vida, me sacrifiquei por vocês. Muitas vezes falam isso para as filhas, né? A maioria. Que foi a geração anterior. A maioria. E é por isso que essas mulheres hoje falam assim, não, depender de homem não, quero não. Homem não presta. Coitados. Então eles ficam na categoria de que não pode confiar, que não pode de jeito nenhum, não pode ser feliz. E aí a gente acaba tentando correr atrás da carreira e tal, e quando vê realmente existe uma coisa chamada relógio biológico. Para os homens não, para as mulheres sim. E aí, meu Deus, por que eu sou assim? Quem sou eu? Você é fruto das tuas experiências e das pessoas com quem você conviveu a vida inteira. Eu tenho que caminhar para encerrar, mas aí é a hora que muitas vezes a gente procura o psicanalista e poderia ter procurado antes para responder muitas perguntas, não é, doutora? Para a gente finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre essa prevenção para a felicidade? Sim, são duas coisas. Primeiro, procurar ler, ter mais conhecimento,
procurar um analista, um terapeuta, para ajudar a entender por que você é assim, o que te frustra, por que você está ansiosa, quais são os seus propósitos, ver se realmente você tem uma vocação de vida, né? E segundo, gostaria de convidar aos telespectadores de participarem desse encontro incrível. Quem pode ir? Todos que têm interesse de entender o que é ciência da felicidade e principalmente essa nova tendência e já trabalhos feitos em empresas maravilhosas, com CEOs que vão estar dando palestras sobre esses benefícios, como a felicidade gera lucro. Quando que vai acontecer? Dia 9 e 10 de dezembro, na FEComércio, no Teatro Raul Cortez. Vai estar Susan Andrews, que é embaixadora da Felicidade Interna Bruta, que trouxe o conceito para o Brasil. E vamos ter oficinas mais práticas também para saber, tá, ser feliz é bom, mas como é que eu faço isso numa empresa, numa situação assim? Como aplicar, né? Como aplicar? Como o dinheiro e a felicidade relacionada, como os alimentos positivos existem e a gente conhece tão pouco. Tudo isso vai ter, então, vai ter a saúde física, emocional e saúde empresarial dentro desse encontro. Vai ser feito pelo Instituto Vida Positiva, qual presido, e Instituto Movimento pela Felicidade, pelo Dr. Benedito Nunes. E nós estamos esperando todos lá, inclusive temos uma promoção para os telespectadores da Rede TV, ligar lá que vai ter um desconto bem bacana. Então fala que você ouviu a entrevista no nosso programa que eles vão te dar um desconto. Isso. Tem um site aqui, deve ser esse, para mais informações, www.encontrofelicidade.com.br www.encontrofelicidade.com.br. E lá tem um código, felicidade-HIT TV. É só clicar lá que a gente já vai dar o desconto para os telespectadores. Legal! Que bom! Olha, fizeram aí uma promoção pra gente. Gostei muito disso. Entra lá, tá? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu já te convido para voltar mais vezes. Obrigada. Porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto, não é mesmo? Com muito prazer. Obrigado pelo convite. Uma ótima tarde e que seja um também. sucesso o evento, viu? Obrigada.